E a primeira emissão que nós vamos estudar é a emissão da partícula alfa. Quando um átomo instável emite uma partícula alfa, então está aqui a nossa querida partícula alfa, na verdade ele está emitindo 2 prótons e 2 nêutrons. E se você lembrar, a massa de uma partícula, de um átomo, o que é a soma de prótons mais nêutrons. Então a massa da partícula alfa é 4. Então eu posso representar a partícula alfa assim, ó. Alfa, massa 4, carregada positivamente com 2 prótons. Que, se você observar, ela é um átomo de hélio, só que sem os elétrons, certo? Se você tirar os elétrons do hélio, você vai ter uma partícula alfa, ok? E aí ela tem algumas particularidades, algumas características. Sua velocidade. Em relação à velocidade, a velocidade da partícula alfa é 5% da velocidade da luz. Ou seja, ela não caminha muito no ar, ok? Ela não consegue atravessar uma folha de papel, por exemplo. Daqui a pouco nós vamos fazer as comparações, certo? Seu poder de penetração. O seu poder de penetração é baixo. Ela tem um baixo poder de penetração, porque, como eu falei, ela é barrada pela uma folha de papel. Sua ionização é alta. Ela consegue arrancar íons do ar. Então, essas são algumas características da partícula alfa. Então, mediante o que a gente está estudando agora, a gente tem a primeira lei, que a gente chama de lei de Soddy. Deixa eu escrever aqui. Lei de Soddy. O que é que diz a lei de Soddy? Ele diz o seguinte: quando um átomo emite uma partícula alfa, lembrando que o átomo emite uma partícula alfa para ficar estável, certo? Esse novo elemento químico tem número de massa 4 unidades a menos de quem emitiu e 2 prótons ou carga positiva, se quiser chamar, a menos do que o átomo original que emitiu. Por quê? Se o cara perde 2 prótons e 2 nêutrons, então ele vai perder um total de uma massa 4 e vai perder 2 prótons, se transformando em um outro átomo. Beleza? E Sandrão agora tem uma observação muito importante para você, que é o seguinte: observação do Sandrão. Deixa eu ver onde é que eu anoto aqui. Aqui. Observação do tio Sandrão. As equações nucleares obedecem a um balanço do número de massa e número de carga. Sandrão, o que você quer falar com isso? Eu quero dizer que o número de massa do reagente tem que ser igual ao número de massa do produto. E o número atômico do reagente tem que ser igual ao número atômico do produto. Então, a partícula alfa, só para a gente lembrar, é igual a um núcleo de gás hélio. Não é igual o gás hélio, é igual ao núcleo do gás hélio. Então, por isso que alguns autores chamam a partícula alfa, às vezes, né, de hélion, né, em consequência de quando ele captura, quando se a partícula alfa capturar 2 elétrons do ar, aí ele se torna em um hélio, ok? Então tá aí algumas características e daqui a pouco a gente vai fazer algumas questões sobre a lei de Soddy. Bacana? Agora que a gente já está por dentro da emissão alfa, vamos para o próximo vídeo, que é a emissão beta. Bacana? Fica aqui, não sai não.